Olá, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo aqui agora. Eu não quero ser muito longo, muito e me estender muito, porque eu sei que a maioria chega na metade e para, ou nem na metade, mas tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte: esse vídeo ele está dedicado a uma pessoa muito querida que eu conheço há um bom tempo e que de alguma maneira ela se dispôs a ser ajudada. Porque isso é um grande trunfo de cada um de nós. Às vezes o nosso orgulho faz com que a gente não dê um passo. E a gente às vezes, para não dizer sempre, a gente precisa sair da ostra, né, desse ostracismo, para poder conseguir alguma coisa. Nem que essa alguma coisa seja a coisa mais importante que eu preciso naquele momento. Como, por exemplo, a minha cura. Não estamos falando de salvação, estamos falando da cura. Nós temos que entender uma coisa que a maioria de nós não entende. As nossas dolências físicas, quase todas elas, vêm por causa do nosso emocional. E o nosso emocional está ligado ao espírito. Ou seja, quando a gente pensa na parte emocional, a gente não pode nunca separar do espírito. Porque é o espírito que coordena, é o espírito que toma e faz com que esse corpo que nós temos, ele seja e ele haja como ele age. Aquela frase tão boba, tão muito boba mesmo, né? A carne é fraca, a carne é fraca. Meu amigo, o espírito é fraco, não a carne. A carne segue aquilo que o espírito quer. Então não venhamos com bobagens. Mas falando do tema desse nosso vídeo, superação. O que é superação? Quando a gente muitas vezes nada e de repente se dá conta que a correnteza está contra nós. E aí a gente pensa e diz assim: já me disseram para que eu não vá nessa direção, que eu nade nesta outra, que eu conseguiria alcançar aquilo que eu desejo. E você faz isso. E você vai naquela direção e você consegue aquilo que você deseja, que é a sua cura. É necessário que a gente, muitas vezes, para não dizer sempre, a gente olhe para aquilo que está ao nosso lado, para aquilo que muitas vezes dói e dói pesado e faz muito mal para nós, para que a gente possa descobrir o porquê dessas coisas. Por que elas nos fazem mal? Por quê? Talvez você não encontre a resposta de imediato. Talvez não. Muito provavelmente não a encontre. Mas quando a gente começa a pensar, a gente vai se dar conta que o meu aparelho físico, que é esse corpo que nós temos, ele vai refletir tudo aquilo que eu sinto. Porque eu não sinto, claro, eu posso sentir, se eu beliscar aqui, eu posso sentir uma dor aqui, eu vou sentir através de um impulso físico. Mas e aquelas dores como a raiva, a mágoa? Sim, porque a raiva é uma dor. Porque ela faz mal. Então tudo que faz mal é uma coisa que é dor. Porque ela machuca algo. E nesse caso, nos machuca. E quando a gente pensa, por que eu sinto uma dor na minha parte intestinal? Porque eu sinto tanta dor de cabeça? Porque eu sinto tanta dor no ouvido, nos olhos? Tantas coisas que acontecem comigo. Sim, muitas coisas destas coisas. Existem as coisas que nós já trazemos de outras existências. Você vai falar, mas como é que você vai trazer de outra existência algo se você nasceu agora? Mas o espírito não nasceu agora, o espírito nasceu há muito tempo. Mas ele vem, ele chega e ele traz uma carga bem interessante de outras vidas passadas. E ela vem, de uma maneira ou de outra, moldada em nós. É uma segunda pele, como se fosse pele mesmo, que o espírito traz junto consigo, e ela molda esse novo corpo que a gente recebe. E esse novo corpo, ele já vem predisposto a algumas coisas que, na bondade infinita do Pai, Deus, vamos pensar assim, nós temos a grandíssima oportunidade de evitar. Sim. Um exemplo: muitos de nós chegamos aqui com uma predisposição
ao câncer, que é uma das coisas que mais nos assusta. Mas a gente tem a oportunidade de não desenvolver esse dito câncer que veio pronto para mim, veio me acompanhando como se fosse uma mochila nas costas, esperando a hora dela sair da mochila e se apoderar de mim. Como? Fazendo aquilo que a gente deve fazer. E o que eu devo fazer? Vou dar um exemplo. Pessoas que têm câncer aqui na laringe, quantas e quantas mágoas, quantas e quantas sensações elas não foram contidas, para não dizer. Por que eu não disse tudo o que eu queria? Porque eu guardei tanto, aquilo fica aqui. Um exemplo. E aí depois, uma hora dessas, rompe o casulo e toma conta de nós. E lá estamos nós. Invariavelmente condenados a sair desse corpo. E com sofrimento, veja-se, diga-se de passagem. Quantas e quantas vezes existem coisas para cada um desses nossos problemas que fazem com que nós não consigamos nos desvencilhar deles. Mas, e se nós começássemos a fazer aquilo que sabemos que é certo? Porque não existe essa desculpa de dizer, mas eu não sei o que é certo. Eu não sabia que isso era o certo. Meu amigo, se você parar para pensar, todos nós sabemos o que é certo e errado. Quando a gente olha algo acontecendo, a gente sabe se aquilo está certo ou não. Por quê? Certo é aquilo que faz bem para todos nós. Certo é aquilo que traz benefícios para todos nós. Aí você pode dizer, mas aqui ele está dizendo que ele não foi beneficiado. Muito pelo contrário, ele foi prejudicado. Em quê? Na sua ganância? Naquilo que ele queria a mais? Naquilo que os outros não estavam recebendo e ele sim, talvez de maneira indevida? Esqueçamos esses exemplos bobos. Pensemos, certo é tudo aquilo que faz bem àqueles que estão envolvidos e também não faz mal nenhum àqueles que não estão. Agora, se eu faço bem só para aqueles envolvidos, por exemplo, eu faço um desvio público de dinheiro e abençoo com esse dinheiro público toda a minha família, que pode ser, quando a gente começa a estendê-la, é uma família bem grande, né? Por que não? Então eu estou ajudando os outros? Sim, ajudando os outros. Só você acha isso. Ai. Enfim, a gente sabe o que é certo e errado, a gente não precisa viajar muito nisso, não. Tá? Mas quando eu digo da questão da recuperação, como a gente consegue ver pessoas que se dispõem a dar um passo além daquilo que tudo que nós aprendemos ao longo da nossa existência nos colocou como sendo a maneira correta, a maneira certa de fazer. E a gente descobre que não existe a maneira certa de fazer. Existe a maneira em que eu sei que devo fazer, porque eu sei que aquilo vai fazer bem. E vai fazer bem para mim, mas também não vai fazer mal a ninguém. Porque se eu penso em algo que eu posso melhorar a minha saúde, eu não estou prejudicando absolutamente ninguém. Talvez o meu inimigo diga que você está me prejudicando. Meu inimigo. Eu não sou dele, ele é meu. Mas a gente tem que pensar nas coisas que fazem bem. E aí a superação ela chega como se fosse uma dádiva maravilhosa. Porque nós conseguimos vencer os paradigmas que foram colocados pela sociedade que a gente vive ao longo de milênios. E isso não pode, isso pode, isso não pode. Você deve acreditar assim, assim, assado. E de repente eu descubro que eu não tenho que acreditar dessa forma. Eu posso acreditar da maneira que eu entendo que deve ser acreditado. Porque existe um ditado muito banal, mas muito sábio, que diz: todos os caminhos levam a Roma. Quando Roma era a capital do império mais importante. E também eu digo a mesma coisa: todos os caminhos levam a Deus, levam a nossa ascensão. Todos, mesmo aqueles que fazem o mal, eles estão no caminho, parados, não estão andando, nem indo para trás, estão parados. Um dia, quem sabe,
depois de muito tempo, eles podem seguir adiante. Mas eles estão no caminho. Todos nós. Por isso que muitos se adiantam, outros não. Outros ficam parados, esperando. E assim vai. E assim começa, e assim não termina aquilo que a gente se propõe. Mas a superação, e essa minha querida amiga, ela me mostrou de uma maneira assim tão linda que nós podemos sim acreditar quando a gente se aferra positivamente nessa tábua. Pode ser uma tábua no meio do oceano que vai nos deixar navegar um pouco mais, mas essa tábua imaginária que a gente sabe que é o caminho para que a gente possa melhorar. Porque tudo aquilo que eu disse, a questão de que nós, tantas vezes, estamos simplesmente tentando seguir um padrão, e esse padrão ele não permite que eu seja quem eu devo ser. Ele não permite que eu faça coisas que para muitos poderiam soar como, oh, você não vai ajudar, você não vai fazer. Sim, eu não vou ajudar, não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Eu vou fazer aquilo que me é permitido fazer. Mas eu não preciso adoecer, eu não preciso fazer mal a mim, só porque alguém que eu quero, que eu amo, diz que eu devo fazer isso por ele. Não. Se ele realmente me amasse muito, ele seria a primeira pessoa no mundo a me dizer, não se preocupe comigo. Mas a gente está muito mal acostumado, né? Nós. E quando eu digo isso com relação a todos os nossos entes amados, sejam os pais, sejam os filhos, sejam os irmãos, as esposas, os esposos, todos eles sem exceção. Por isso, que para que você possa vencer essa barreira imaginária que a sociedade colocou em nós, de que você não pode isso, não pode aquilo, e você vai adiante e pode gritar, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer o que eu sei que é certo. Porque a pessoa mais importante do mundo para você que me ouve é você. É você. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho, é você. Porque se você não cuidar de você, como você cuida dos outros, você vai padecer. E aí, tudo aquilo que você tanto desejava de ajudar quem quer que fosse, não vai adiantar nada, porque você não vai ter quem te ajude, ou você sequer vai conseguir se ajudar. Pensa nisso. Deus ajuda a todos nós. E nós podemos ajudar a muitos, desde que eles peçam, desde que eles deixem um pouco o orgulho de lado e digam assim, você pode me ajudar. E a gente pode ajudar. Você, eu, todo mundo que está aqui pode ajudar. E o mais bonito de tudo isso é que todos nós aprendemos imensamente com esse passo gigantesco da ajuda, de ajudar quem quer que seja. Por isso que eu lhes digo, vamos sempre, sempre desejar e tentar fazer com que a nossa existência seja algo que realmente vale a pena. E para valer a pena, não é porque eu vou ganhar muito dinheiro, que eu vou ter carro, que eu vou ter um casão. Não, meu amigo, isso fica aqui, tu vai embora, tu não vai levar esse carro, tu vai passear lá no céu, no inferno, onde quer que seja, com esse carrão, não. Aí vai ficar aqui, alguém vai pegar, vai vender, ou vai destruir, eu não sei. Não. Os valores que a gente consegue amealhar ao longo da nossa curta passagem aqui, desta curta para somar aqueles que a gente já conseguiu em outras, isso sim vai trazer uma diferença milagrosa na sua vida. Veja que eu usei o termo milagre, né? Sendo que eu costumo dizer que os milagres não existem, mas milagroso no sentido extraordinário de algo muito grande. Então que a gente possa entender isso e que a gente possa fazer da nossa vida algo muito, muito mais bonito do que ela já é. A você, minha querida, um beijo, você sabe que é você, tá? Eu sou extremamente orgulhoso de você me contar o que você me contou. Fico extremamente feliz e, como todos nós que gostamos de você, estamos sempre do teu lado.
Graças a Deus.